Atenção porque vai começar a aula de Geografia. Boa tarde, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos a mais uma aula de Geografia, aqui pelo canal Eduque Mais SCPE. Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal. Agora a nossa aula será para os 8º anos e EJA 4, tá? Peguem seus materiais para anotações. Não esqueçam de informar aqui nos comentários seu nome completo, turma e escola, né? Espero que todos estejam bem, com saúde e firmes e fortes, tá? Vamos dar início à nossa aula 2 de Geografia. Mas antes de começarmos o conteúdo da aula 2, vamos fazer aqui uma breve correção da atividade da aula 1, né, que vocês receberam aí. E vamos fazer essa breve correção agora, tá? A primeira questão na atividade da aula 1 dizia assim, ó: que área da ciência estuda a dinâmica, distribuição e evolução das populações? Nós vimos na aula passada que essa área da ciência é chamada de demografia, tá? Demografia, estudo das populações, ok? Alternativa D. Segunda questão: a população mundial representa o total de humanos vivendo no planeta. Pelos dados atuais, qual continente concentra mais da metade da população mundial? Isso nós vimos lá com vários mapas que a alternativa A, a Ásia, né? Com mais de 60% da população mundial concentra-se no continente asiático. E o terceiro: existem vários fatores que interferem diretamente na distribuição da população mundial, tornando-a irregular. Cito os 3 principais. Quais os principais fatores? Eu pedi para vocês responderem, que são os fatores físicos, naturais, os fatores históricos e os fatores econômicos. Esses são os principais fatores, né, para a distribuição da população no planeta. Vamos lá. A quarta questão, ó. Indicadores populacionais definem o crescimento das populações através de dados. Qual indicador caracteriza o número total de habitantes de um lugar? O número total de habitantes, gente, vai ser identificado pela população absoluta, ou seja, a nossa alternativa C, a PA, né? População absoluta. E por último, a quinta questão: as taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional, tendo como resultado o seu. Então, quando a gente pega a natalidade e diminui pela mortalidade, o meu indicador é o crescimento vegetativo. Então, é a alternativa B, tá? Crescimento vegetativo. Façam suas correções e vamos lá para a aula 2. O objeto de conhecimento da nossa aula: distribuição da população mundial e deslocamentos populacionais. Conteúdo: migração, fatores históricos, tipos de migrações e os fluxos migratórios. Vamos ver tudo relativo à migração e processos migratórios, ok? Primeiro, vejam, a população mundial é uma diversidade geral. Tá? Vamos fazer uma abordagem aqui rápida. Então, nós temos uma variedade, uma diversidade muito grande no nosso planeta. Nosso planeta atingiu uma população de 7,5 bilhões de habitantes em 2018. Uma diversidade cultural gigantesca, com várias culturas diferentes. Uma diversidade étnica, né, gigantesca, que vai do africano, né, do índio, do europeu, né, dos nativos, dos colonizadores. Então vejam que quanta etnia diferente nós temos. Diversidade religiosa, com diversas religiões diferentes, com segmentos religiosos. Diversidade linguística, línguas diferentes, milhares de línguas diferentes. Então tudo isso está diversificado no nosso planeta, tá? E vamos identificar através das nossas populações, ok? O que é migração? O que é migração? Veja que palavra. É o deslocamento populacional através do espaço geográfico.
que é o espaço construído e modificado pelo ser humano, tá? As migrações humanas tiveram lugar em todos os tempos, em uma variedade de circunstâncias. Processo antigo, desde a existência do ser humano já se pratica migrações. Então o ser humano é um eterno migrante. Ele está se deslocando de um lugar para outro desde a sua existência. É assim que funciona. Vamos ver aí essa origem, tá? As primeiras migrações da humanidade. Então lá na pré-história nós temos aí os primeiros migrantes, as primeiras formas de migração. Por exemplo, quais os motivos para o homem se deslocar? O que é que ele precisava para sair de um lugar para outro? Primeiro, lá no primeiro período da pré-história, lá no Paleolítico, o homem era nômade. E o que é isso? Ele não tinha paradeiro fixo. Ele precisava se deslocar, ele precisava buscar sua caça, seu alimento, sua água, seu abrigo. Então ele era nômade, ele parava em lugar nenhum, ele saía de um lugar para outro. Também buscavam climas diversificados, ou seja, se estava muito frio, ele buscava lugares mais quentes. E se estava muito quente, ele buscava lugares mais frios. Então era assim que funcionava a migração na pré-história. Então eles buscavam lugares próximos aos rios, onde tinham pesca, né, onde tinha alimentos, cavernas, para eles se abrigarem do frio. E lá também fazia suas pinturas rupestres. Então tudo isso já eram migrações lá na pré-história. Vamos ver mais. Migrações pré-históricas e antigas. Segundo muitos cientistas, os primeiros seres humanos viveram na África, de onde foram saindo gradualmente. Migraram para a Europa e Ásia e depois para a América do Norte. Vejam, na geografia e na história se trabalha com teorias, tá? Então não vamos pregar aqui uma verdade absoluta para nada. São teorias. E a mais aceita, no caso aí, de como o homem chegou ao continente americano, já que são separados da Ásia, da América, a mais aceita é essa teoria, que o homem teria chegado à América através do Estreito de Bering, por volta de 15 mil anos atrás. Vamos entender o que é isso. Vejam só. O Estreito de Bering é a faixa mais próxima que existe do continente asiático para o continente americano, tá? Então, o que é que a história diz, o que é que a ciência diz? Que há 15 mil anos ocorreu uma era glacial. O nosso planeta, ele passa por eras glaciais, de eras em eras. Ele vai resfriar e congelar os seus polos. E nesse período, foi o período de uma era glacial. Tá? Quem assistiu aquele filme, A Era do Gelo, conta um pouco dessa história. Então os polos vão se congelar, tá? E foi isso que aconteceu. Então, observando esse mapa, a gente vai entender. Então, quando os polos congelam, a Ásia vai criar uma ponte natural até a América através desse gelo, tá? Lá naquele pontinho ali onde está aquelas duas setas laranjas. Bota aí o slide anterior, por favor. Aí, ó, esse ponto aí onde tem Rússia e Alasca, aquele pontinho ali no meio é o Estreito de Bering, que fica no Mar de Bering, tá? É um ponto ali onde os continentes mais se aproximam. Então aquele ponto ali estava congelado naquela época e serviu de ponte para os nômades que saíram lá da Ásia atravessar para o continente América. Então eles passaram a pé, atravessaram a pé. E quem passou para a América começou a povoar aquele lugar e foi povoando, e assim foi durante muitas eras. Até que a era glacial ela vai ter um momento que ela vai voltar ao normal, o mundo vai esquentar, vai haver um aquecimento global. Então aquela ponte gelada que foi feita na era glacial, ela começa a derreter e o mar volta ao normal. Então o Estreito de Bering, ele agora volta a ser mar. Quem passou, passou, quem não passou, não passa mais, tá? Quem passou para a América passou, já está sendo povoado e aquela população foi evoluindo. Daí o homem conseguiu chegar ao continente americano, tá? Pode passar. Nessa setinha, ele vai atravessar da África para a Ásia, da Ásia para a América do Norte e da América do Norte para a América
do Sul. Foi assim que as primeiras civilizações americanas, chamadas civilizações ameríndias, elas chegaram e foram povoando, tá? Por isso que quando os portugueses chegaram, os europeus chegaram, já tinham milhares de povos, de civilizações formadas no continente América, justamente por conta dessa travessia, certo? Migrações religiosas. Existem também várias migrações religiosas. Um exemplo é o Êxodo. Êxodo, qual o significado? É a saída de um povo ou de multidão de um país ou de uma região. Saída. O Êxodo bíblico, ele vai contar essa história de uma grande migração lá na antiguidade. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? Para quem lê, para quem gosta, pode olhar lá. Ele vai contar, esse Êxodo bíblico se refere a um episódio bíblico com o qual os hebreus, escravizados no Egito, teriam conseguido fugir da terra estrangeira, retornando à sua terra de origem, que seria Canaã, sob a liderança de Moisés, tá? Moisés, esse profeta bíblico, responsável por escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Então toda essa história é contada na Bíblia, né, que os hebreus estavam lá escravizados há 400 anos lá no Egito. Então Moisés tira eles, né, e faz essa peregrinação durante 40 anos até chegarem à terra prometida de Canaã, tá? Aí tem esse episódio aí do Mar Vermelho que ele abre para essa população passar. Migrações, fatores atrativos e fatores repulsivos, tá? As migrações, elas têm fatores de atração e fatores de expulsão. Vamos ver aqui os fatores de atração. O que é que a migração vai atrair a população? Primeiro, melhores condições de vida, né? A busca por melhores condições de vida, melhores salários, né? A busca por trabalho, acesso a serviços básicos como saúde, educação, cultura e outros, né? Isso são motivos de atração. Nós temos aí a carteira de trabalho, né? Essa busca por melhores condições de vida, cursos, né? Educação, faculdades, vai atrair pessoas a morar em determinadas cidades. São fatores de atração, atrativos. O migrante vai ser atraído, ok? Fatores de repulsão, ó, que vão expulsar, que vão fazer o migrante sair, né? Ou por vontade própria ou forçado. Então nós temos os fatores de repulsão. As guerras, grandes conflitos, perseguições políticas, catástrofes naturais. Olha aí essas imagens. Ó. Um país em guerra, não é? Você está lá, sem trabalho, sem nada, só no meio de uma guerra. Você é forçado a sair daquele lugar. Outro fator também são os desastres naturais. Um terremoto que vai destruir toda a cidade. Então vai fazer com que aquela população saia dali forçadamente, porque não tem mais nada, né? Foi tudo destruído. Então eles também vão buscar outros locais que não tenha isso, né? Também poucos empregos, uma cidade que não oferece emprego, vai forçar as pessoas a saírem, os conflitos armados, né? A questão da fome, uma seca muito forte, num lugar que o agricultor não tenha mais do que viver da terra, então ele vai ser forçado a buscar outros lugares para trabalhar e assim vai, tá? Conceitos básicos das migrações. Então, vamos diferenciar migrações através desses conceitos. Imigração, com I, não errem mais, tá? Imigração com I é a entrada de pessoas em um dado país para residir, para morar, tá? Um exemplo, quem pratica a imigração é chamado de imigrante. Ou seja, quem chega num país é imigrante com I, tá? Ele pratica a imigração. Emigração com E é a saída de pessoas de um país para fixar-se em outro, diferente da imigração. Agora ele vai sair, tá? E quem pratica a emigração é chamado de emigrante com E. Então quem chega, imigrante. Quem sai, emigrante com E, tá? Ah, professor, e quem fica no mesmo país? Nem vai para um país, nem chega de outro. Aí é chamado de migrante. Nem com E, nem com I, tá? É um deslocamento interno.
fica dentro do mesmo país. Essa imagem reflete bem, né? O menininho chegando, ele é imigrante. A menininha saindo, ela é migrante, ok? Os critérios das migrações, ó, as variáveis. Nós temos aí 3 variáveis para falar de migrações. Primeira variável é o deslocamento, tá? Ele pode ser interno, quando é dentro de um determinado país, por isso internas, tá? E externas, ou internacionais, de um país para outro, ou seja, sair do meu país, então é internacional. Primeira variável é o deslocamento. Segunda variável é o tempo que ele vai permanecer. Existem a variável permanentes, conhecida como migrações definitivas, quem vai de uma vez para ficar definitivamente, e a temporária, quando ocorre por um determinado período, né? Quem vai passa lá algum tempo e volta. Então, a migração temporária. A terceira variável é a forma que essa migração é feita. Se ela é espontânea, ou seja, acontece voluntariamente, a pessoa quer, por exemplo, fazer um curso, estudar, fazer uma faculdade, e está longe da casa dela, ela vai morar naquela cidade onde tem a faculdade para ela fazer aquele curso. Então é uma variável de forma espontânea, foi porque quis. E a forçada, quando as pessoas são obrigadas a migrar, por exemplo, as guerras que nós vimos anteriormente. Está lá uma guerra, não é? Todo mundo morrendo, ele vai ser forçado aí também em questão de sobrevivência. Tipos de migrações, vamos ver alguns tipos de migrações agora. Ó, o êxodo rural. Êxodo nós vimos que é deslocamento, não é saída. Êxodo rural, gente. Saída de pessoas da zona rural, do campo, para residir na zona urbana, na cidade. Ou seja, quem sai da zona rural para morar na cidade. Muito comum, né? Quem aqui não conhece alguém que nasceu, viveu na zona rural e hoje se transferiu para a cidade. Então esse é o êxodo urbano. Êxodo rural, desculpa. Tornou-se muito comum após a Revolução Industrial. Por quê? Porque a Revolução Industrial, gente, ela vai trazer emprego, ela vai trazer dinheiro, não é? Então as pessoas vão morar perto da indústria porque trabalham lá. Então muitas cidades são construídas através das indústrias, que vai oferecer emprego e a pessoa vai morar perto dela para sobreviver. Isso vai intensificar o processo chamado de urbanização, né, que é o crescimento das cidades. Nós temos aí as imagens, o agricultor na charge aí, que vivia no sertão, na seca, não tinha mais de que viver e ele vai para a cidade para construir sua casinha, para trabalhar. Né, e aí uma foto real do êxodo rural feito muito pelos nordestinos, antigamente, em busca de trabalho e viver na cidade. Então esse é o êxodo rural. O êxodo urbano é o processo inverso ao rural, viu, gente? Aí é a saída de pessoas da zona urbana para residir na zona rural. É o inverso. Quem vivia, quem morava na cidade e agora passa a residir na zona rural. Não é muito comum, mas acontece. Pessoas que estão cheios da poluição, do barulho, outros que se aposentam não aguentam mais viver na cidade e agora resolvem ir morar na zona rural à procura de sossego, né? De silêncio e assim vai. Esse é o êxodo urbano, ok? Migração urbano. Deslocamento de pessoas de uma cidade para residir em outra. Esse é o mais comum aqui no nosso país, né? Quem morava numa cidade e se muda para morar em outra cidade, bastante comum. É a chamada migração urbano, tá? Uma observação, também existe a migração rural, viu? Quem sai de uma zona rural para viver em outra, tá? Bem legal. Vamos ver essa migração agora, chamada migração sazonal. O que é isso, professor? Migração sazonal. Não tem nada a ver com aquele tempero de arroz não, viu? Que a sua mãe compra, não. Essa migração, gente, ela também é chamada de transumância. Sazonal está ligado, gente, às estações do ano, a períodos do ano, tá? É uma migração temporária. Então você vai, passa um período e volta. Por exemplo, ó, trabalhadores temporários. Tem muita gente que vive dessa migração. Pessoas que saem do interior para um corte de cana, né, no litoral, eles passam lá 1, 2 meses,
trabalham, ganham seu dinheiro e volta, né? Também em plantações, em colheitas, colheitas de café, de laranja. Então, pessoas que vão trabalhar na agricultura, naquele período de colheita, depois retornam para a sua cidade, ganham seu dinheiro e pronto, tá? Outro bem comum, é no litoral, né, nas nossas praias, aqueles vendedores de sorvetes, de algodão doce, de protetor solar. Muitos ali não são daquela área, vêm de outras cidades só para sobreviver. Então eles aproveitam o período de verão para vender seus produtos e voltam, né? Aquele coitado ali, tá de Homem-Aranha, imagina o calor que é, mas para vender faz de tudo, né? Outra migração, é a chamada migração pendular. O que é isso? Pendular. Pendular vem de pêndulo, né? Que vai e vem, vai e vem. Por isso, pendular é o vai e vem cotidiano. Pessoas que saem diariamente para outra cidade e retornam ao final do dia. Então, essa migração é muito, muito comum aqui na nossa cidade, né? Quem não sai de casa de manhã para ir trabalhar em outra cidade, por exemplo, Caruaru, Toritama, né? Vai e volta à noite para dormir na sua cidade. Então, é muito comum, é chamada pendular. Sai de manhã, no ônibus, na lotação, quem mora em cidade que tem metrô, vai e volta, vai e volta. É a chamada migração pendular. E os refugiados, refugiado, o que é isso? É toda pessoa que, em razão fundada em temores de perseguição, devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação, a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seus países de origem e que, por causa dos ditos temores, não podem ou não querem regressar ao mesmo. Tá? Refugiado são essas pessoas que são forçadas a sair do seu lugar de origem por vários fatores. Vamos ver alguns fatores. Violação aos direitos humanos, isso acontece muito, não é? Guerras, conflitos, países em guerras, países destruídos por conflitos, não é? Por ditadores, regimes ditatoriais. Então vai fazer com que as pessoas saiam, sejam forçados também a sair dos seus lugares. Perseguição religiosa, grupos religiosos fundamentalistas que não aceitam outro tipo de religião, também vai forçar essa pessoa a sair. O terrorismo que assombra, né, o mundo, principalmente lá no Oriente Médio. Tudo isso são fatores para que as pessoas sejam refugiados. Busquem refúgio em outros locais, tá? Por isso são obrigados a buscar refúgio em outros países. Então são chamados refugiados. Vamos ver algumas imagens de refugiados. Olha aí, Isso está acontecendo agora, gente. Isso não para, né? No mundo acontece. Grupos de milhares de refugiados saindo dos seus países por todos esses motivos que a gente falou. Pessoas atravessando desertos com o que podem carregar na mão. Tudo que eles têm está ali, Acontece muito também a travessia por barcos, né, por lanchas, que eles colocam uma superlotação, porque a única chance de sobreviver é entrando ali. Sendo que muitos acontecem de morrer nessa travessia, porque não suporta a quantidade de gente. Mas a vontade de sair, de ir embora, fala mais alto. Quantos e quantos não morrem nessas travessias? Está acontecendo agora, né? Então, tem lugares que eles são bem acolhidos. Tem governos que aceitam esses refugiados, que acolhem, que dão comida, que dão lugar para morar e quem sabe um dia até ser cidadão para viver naquele país. Mas tem lugares que levantam muros, não aceitam refugiados, não é? Fazem muros, não querem dividir o pão. Teu lugar é aí, o meu é aqui. Então não seguem o princípio da bondade. Então isso aí são tipos de governo que vão definir, tá? Pessoas que tentam salvar seus filhos, de qualquer forma, mesmo morrendo, mas deixam seus filhos na mão de qualquer um, para que eles sobrevivam, né? SOS, me salve. Isso acontece em vários lugares do mundo, né? Essa questão dos refugiados é muito importante a gente entender. Eu costumo dizer nas aulas que a geografia ela tem essa visão social, ela faz essa abordagem. E eu digo sempre aos meus alunos, se você tem sua casa, tem seu teto, tem sua cama, agradeça, né? Agradeça a seu pai, a sua mãe, porque você tem onde viver. Milhares agora estão jogados sem nada, sem ter o que comer, nem onde morar.
No mundo atual, cada vez mais se ampliam os fluxos migratórios, graças a fatores econômicos, políticos, culturais e ambientais. Tudo isso que nós falamos, isso é só um resumo dos fatores migratórios no mundo, ok? As nossas referências da nossa pesquisa e, por fim, essa mensagem do Papa Francisco, independente da sua religião. Nós vamos analisar aqui a frase onde ele diz: somos todos imigrantes, ninguém tem moradia fixa nessa terra, tá? E ele está certo, não viemos para ficar, e sim para compartilhar desse momento e tentar ser bom, de uma forma ou de outra, né? Obrigado pela atenção, até a próxima aula, espero ter contribuído. Tchau.